Agora é o Evangelho, só o Evangelho, puro, simples, de Jesus. É o Evangelho da nossa identidade verdadeira, do nosso eu profundo, de quem somos. É o Evangelho que faz a gente abraçar o melhor de nós, a nossa melhor versão é o Evangelho em nós, e somos nós sem buscarmos qualquer outra versão de nós que não sejamos nós mesmos. Aí você diz, ué, como é que isso é possível? É só o que é possível. A coisa mais difícil, deixa eu te dizer, é a gente encontrar pessoas que são elas mesmas. Isso aqui é muito difícil. Sem ser aquele tipo de elas mesmas grosso, estúpido, ogro, que atropela, que violenta, que é machista, chauvinista, agressivo, ou mesmo uma feminista cheia de ódio de todo mundo, parece que está com ódio da vida. Tem tanto machistas horrorosos, praticando o machismo estrutural há milênios, como também tem hoje em dia feministas raivosas, zangadas, não dialogais, com quem você não pode trocar uma palavra porque você vai ouvir uma enxurrada de agressividades. Aí eu não digo nada, eu não estou aqui para brigar por causa de bobagem. Então, machismo não, machismo eu enfrento porque tem a ver comigo. E aí eu tenho um certo prazer de dar uma atropelada num machista e ver o que ele fala para um homem. E eles não falam nada, eles só cantam de tigrões para aqueles sobre quem eles podem exercer a sua covardia. Agora, com relação a mulheres que estão em processo de exacerbação, eu entendo. Foi muito tempo de opressão, muitos milênios de imposição de caras, de maquiagem de geisha, de maquiagem de bimbo, de maquiagem de Barbie, de maquiagem de Pamela Anderson, de maquiagens de padrões de estereotipações que colocaram para a mulher obedecer. E quem se rebelou contra isso se rebelou muito. E quem não aguenta mais machismo, não aguenta mais machismo e tomou uma posição radical pendular, e que é natural, faz parte dos movimentos, das dinâmicas, dos ajustamentos das pessoas na sociedade humana, até que esse machismo diminua e o feminismo, com a diminuição do machismo, diminuirá. Quando todos nós formos humanos saudáveis, essas polarizações tenderão a diminuir. As polarizações decorrem da manifestação enfermiça da nossa sociedade. Uma sociedade enferma é que é polarizada. Então, dizer que polarização é boa ou até desejável é advogar o adoecimento perpétuo, é preconizar o espírito de conflito e de beligerância e advogar a ideia de que os choques têm que ser permanentes e necessários. É um estado de belicosidade que você tem que ser ou miliciano de um lado ou guerrilheiro de outro para admitir que esse é o modo de vida, o estilo de vida. E eu digo, não! Não é assim. Nós somos chamados a fazermos paz uns com os outros. Agora, para isso acontecer, é preciso que haja um mínimo de consciência, de sinceridade,
de decisão, de disponibilidade e vontade de sermos nós mesmos e de melhorarmos quem nós somos, sem arranjar desculpas, dizendo, eu sou assim, não adianta, eu vou morrer assim. Não é verdade. Para pessoas que se acham imutáveis, a coisa mais imutável que existe é o inferno. E os que dizem eu não mudo, parece que estão assinando uma ficha de malignidade, porque o inferno é o lugar dos que não querem mudar, dos que fecharam-se em si mesmos. Esses que não se abrem para nada, não se abrem para Deus, não se abrem para o próximo, não se abrem para a vida, não se abrem para o amor, não se abrem para o perdão, não se abrem para nada disso, são aqueles que se fecham antecipadamente no inferno. É como Jesus disse no livro do Apocalipse. Nesse caso, a chave fica do lado de dentro. E ele bate a porta e diz: abre. Se você abrir e eu entrar, eu mudo o estilo de vida, eu mudo tudo. Você vai ter comunhão comigo, vai cear comigo e eu com você. A tua amizade em relação a mim vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua existência. Agora, se a gente o deixa do lado de fora e a gente se fecha e diz, já está feito, eu sou assim mesmo, não vou mudar, não quero mudar, agora adoro ser tosco. Papai era tosco, vovô era tosco, minha família é tosco, eu sou tosco. Então eu vou morrer tosco mesmo, grosso mesmo, estúpido mesmo, machista mesmo, chauvinista mesmo, odiosa mesmo, com raiva de todo mundo mesmo, complexada mesmo. Seja o que seja, seja você homem, seja você mulher, a gente lacra o coração por dentro, a gente entrou na antessala do inferno. A antessala do inferno é o lugar onde, na existência, a gente começa a lacrar e selar as portas da mente para pensar, mudar, refletir e se transformar. Fecha e empedra o coração para não ser alterado, para não ser abalado, para não sofrer e com o sofrimento refletir melhor e eventualmente mudar, se converter. Só pessoas que mantiveram portas e janelas existenciais abertas para a luz entrar é que podem sofrer as transformações que vão fazendo a pessoa caminhar na direção de um encontro graciosamente salvador para a vida, para o ser, para a existência. Agora, quando você fecha e diz eu sou e não quer mudar, aí eu sinto muito dizer, o inferno cada um constrói para si. E essas chaves também ficam na mão humana, porque trancam por dentro. E por mais que se bata a porta, eles acham que o direito deles é odiar, o direito deles é mal querer, o direito deles é mentir, o direito deles é enganar, o direito deles é funcionar de maneira estelionatária nas relações, o direito deles é cultivarem o seu egocentrismo, o direito deles é explorar e exacerbar seu narcisismo, o direito deles é ser egoísta até a morte e morte dos outros. Então é assim que acontece e é assim que o inferno começa a se instalar na vida humana. Hoje eu quero ler um texto para você de um cara que estava habitado pelo inferno. É um texto que você encontra aqui, onde o Braulio vai colocar, e já colocou. Nosso tema é quantos egos você tem?
E o texto está em Marcos 5. É a cura do endemoninhado gadareno, que é aquele homem que estava do outro lado do Mar da Galileia, numa das 10 cidades chamadas Decápolis. Ele estava na cidade, na região de Gerasa e região de Gadara, são regiões gêmeas, e Gerasa, inclusive, é também um dos nomes do Mar da Galileia, é Lago de Genezaré, dessa cidade de Genesa. E dá nome também ao lago do outro lado do Mar da Galileia, havia aqueles que o chamavam de Lago de Genezaré. Do lado de cá era Mar da Galileia. Então, é aí que esse homem passa a vida, nos cemitérios de Gerasa, que era uma cidade grande e greco-romana, enorme, poderosa, está em pé, boa parte dela está em pé até o dia de hoje, pedras escuras de basalto, está lá e eu já visitei muitas vezes, é um lugar que eu gosto de visitar. Gerasa, é uma ruína belíssima, enorme, grande, bem preservada. Era ali que esse homem vivia, era também uma região não judaica, portanto considerada pagã pelos judeus, embora fosse só do outro lado do Mar da Galileia, 12 quilômetros, mas os judeus eram separatistas, eram sionistas radicais, os judeus de Jerusalém, e eram os que dominavam tudo. E aí a gente lê aqui que houve um encontro de Jesus com esse homem, que era um homem que todos temiam, porque ele quebrava as correntes, despedaçava as cadeias, ninguém conseguia detê-lo, ele arrombava tudo, ele vivia nos cemitérios, ele comia qualquer coisa, ele era um desvairado. Se tivesse um pedaço de carne podre, ele botava na boca. Ele vivia como um ser completamente carregado da cara das malignidades que o possuíam. E toda a cidade de Gerasa, região de Gadara, todo mundo tinha pavor desse indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, ninguém queria matá-lo, porque ele expressava como louco, e os loucos têm permissão de liberdade de expressão. Frequentemente, quando você vê alguém fazendo o que não deve, em geral, quando isso acontece e ninguém faz nada, é porque é o louco. E com o louco, todo mundo quer evitar confrontamento. O cara faz xixi nas calças, joga pedra em você, alucina-se, fala barbaridade, mente descaradamente, ele não sabe de nada, não tem compromisso com nada, é um desvairado. Então o pessoal só corria. E, se possível, queriam preservá-lo, porque ele também falava cada coisa que era ótima para os moradores de Gerasa, porque eram agressões aos romanos, que estavam lá com uma legião. E os romanos não faziam nada com o louco, porque louco é louco, louco fala tudo, deixa o louco falar. E ele falava, até que ele encontra Jesus. E Jesus olhou e viu que ele estava possesso de espíritos malignos e foi logo dizendo, sai dele, espírito maligno. Aí ele pede a Jesus que Jesus não o expulse, não o mande para o abismo. Por favor, não me mandes para o abismo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então perguntou Jesus ao homem, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que
não os mandasse para fora do país, porque eles estavam aculturados, eles já trabalhavam com aquela cultura há séculos. Eu não tenho tempo aqui para explicar por que eu sei que eles estavam imiscuídos com aquela cultura há séculos, mas é verdade o que eu estou lhes dizendo. Por isso eles pedem para não serem lançados fora daquele lugar, daquela região, daquele pequeno estado, daquele país, daquela cultura na qual ele já estava simbiotizado há muitos séculos. Eu não quero ter que fazer adaptações. Eu quero ficar aqui. Aqui eu e a cultura já somos um. Os espíritos se aproveitam da produção cultural dos humanos para arrancarem dela o que lhes seja conveniente e retroalimentarem a cultura com a exacerbação daquilo que eles julgam conveniente para um espírito demoníaco divulgar ou aumentar ou exacerbar. Esse é o processo de retroalimentação. Então respondeu Jesus a ele quando perguntou: qual é o teu nome? E o endemoninhado respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogo encarecidamente que não nos mandes para fora do país. Aí tinha uma manada de porcos pastando ali, e os espíritos imundos pediram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, mas não nos mandes para fora do país, deixa a gente entrar neles, deixa a gente garantir a nossa estada na região, deixa a gente pelo menos morrer neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos do homem, entraram nos porcos. E a manada se jogou de despenhadeiro abaixo, no lago de Genezaré, que estava ali pertinho, e se afogou. Mas a minha questão hoje com você tem a ver com as muitas caras. A minha questão com você hoje tem a ver com as muitas caras. Você está me entendendo? O Braulio deve estar com aquele botão dele preso lá, porque eu estou falando aqui. Ó. A minha questão com você hoje tem a ver com as muitas caras, sobre as quais eu já iniciei falando. E são faces e faces, identidades e identidades, personas e personas, como era o caso desse homem aqui. Uma legião romana era feita de milhares de soldados. E aqui se diz que quando o número de porcos nos quais esses demônios entraram, se diz que eram cerca de 2.000 porcos. 2.000 porcos. Você veja como aquele homem estava lotado. Por isso dizer somos uma legião, não só era uma denúncia contra os romanos que estavam ali ocupando terra que não era deles e oprimindo os povos, como também identificava uma força beligerante, dominante, cheia de ódio, que acabara se transformando na melhor ilustração do que o tinha invadido. Assim como o nome da cidade, Geresa, vem de uma raiz de onde deriva-se a palavra expulso, a palavra obrigado e expulso. O ger, que é a raiz original de geresa, vem daí, de modo que o homem era a própria expressão
da raiz daquele significado, um ser preso, e que vivia sob catividade e que não tinha liberdade. No máximo, as coisas eram expulsas, assim como era o povo dele há mais de 300 anos. A região de Decápolis vivia sendo expulsa, ora pelos Ptolomeus, ora pelos Seleucidas, mas expulso de um lado. Os gregos egípcios tomavam conta, os Ptolomeus, aí eles ficavam sob domínio Ptolomeu. Aí os da Síria, os Ptolomeus, os Seleucidas, que eram gregos da Síria, expulsavam os gregos egípcios. E isso durou 300 anos, esse conflito, para lá e para cá, e no meio, esse povo sendo trilhado, amassado, atropelado, de modo que houve uma introjeção de que, qual é o teu nome? É o expulso para lá, expulso para cá, expulso para lá, expulso para cá, dominado, controlado. O cara encarnava a história que ninguém tinha coragem de contar. Mas o fato é que ele estava tomado e possuído por aquilo que destruía, anulava e acabava a vida dele, a identidade dele. E eu acho tão bonito que Jesus, quando chega, vê o estado do homem e vai logo dizendo: sai dele, espírito imundo. Foi por causa dessa fala de Jesus que teve o diálogo dos espíritos com Jesus. Se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo, por favor, pelo amor de Deus. Para o abismo não, deixa-nos entrar nos porcos. A gente não quer sair desse país, dessa cultura, porque esta é uma cultura que se adaptou a nós. A coisa mais maligna que pode existir é quando uma cultura se torna completamente tomada pela pior expressão espiritual de malignidade. A pior expressão espiritual de malignidade é o que de pior pode acontecer a um povo. É quando está tudo impregnado, quando a sociedade foi tomada pelo medo. Geralmente isso decorre do medo, é aquele pânico. Pode acontecer ainda algo pior. Vivem sempre de medo em medo, de paranoia em paranoia, de agonia em agonia. E aí sempre aparece alguém que encarna esse espírito para a sociedade inteira. E cria-se uma relação mórbida entre esse grupo da sociedade e esse que encarna essa realidade da expressão contra aquilo que a sociedade teme de um modo geral. Quando aparece alguém que dá cara a isso, cria-se uma relação mórbida entre a sociedade e aquele que é o encarnador dessa expressão. Porque eles não querem ficar sem quem fale em nome deles o que eles achavam que não poderiam jamais expressar na presença dos romanos, que eram despóticos até a última expressão do despotismo. Então aquele cara era útil, inconscientemente útil, para todo mundo de Gadara, de Gerés e Gadara. Então o que acontece? Jesus pergunta qual é o nome dele. E aí está um diagnóstico maravilhoso, porque Jesus não vive perguntando o nome de endemoninhados aos quais ele liberta. Ele não vive perguntando esses nomes. É para esse homem que ele pergunta. É exclusivamente para esse homem. Não é como aqui entre nós que o pessoal faz anamnese de supostos demônios que são, na maioria das vezes, apenas histéricos.
Aí ficam, qual é teu nome? Não sei o quê, você veio por quê? Esse papo furado. Jesus nunca teve, era sai dele, espírito imundo, e pronto. Neste único caso, é que ele pergunta qual é o teu nome, porque o caso era complexo. Aí Jesus sabe que aquele homem era um para-raio daquela região. Qual é o teu nome? E o homem diz Legião, aludindo aos romanos ali do lado. Legião é o meu nome. Eu sou o dominador dele, e sou como os romanos, uma legião dominando as expressões aqui. E Jesus não está nem aí para as legiões romanas, o que os romanos vão pensar, o que vão dizer. O cara disse que era uma legião e ele mandou a legião sair. Era um modo de dar recado também para os romanos. Essa notícia correu. O cara falou que era uma legião. E Jesus disse, sai. E a legião saiu correndo, entrou dos porcos. Fez a legião, associada aos romanos, entrar nos porcos, que se mataram jogando-se no despenhadeiro abaixo. Jesus definitivamente queria acabar com a expressão de engano e de multipersonalidade, multifacetamento, multipersonas que aquele homem encarnava às centenas e aos milhares. É um caso extremo de um indivíduo com todas as faces que ele quisesse apresentar no meio da sua sociedade. Aí você pergunta, mas Caio, o que isso tem a ver comigo? E eu pergunto, qual é a legião que você representa? Qual é a legião que você representa? Tem gente aqui que representa a legião ideológica, ficou tão jungido à ideologia, seja por uma adesão positiva que acabou engolindo você, e você se tornou você se tornou possuído pela ideologia, de modo que você luta e não consegue ficar livre. Você ficou preso num ciclo de ódios, raivas, brigas, desconstruções do outro, animosidade, um espírito de divisão, de facção, que você hoje tenta tirar, mas em poucos anos isso se instalou e se enraizou em você, de modo que hoje você sofre, mas não consegue ficar livre disso. Promete, mas quando vê já está na confusão. Isso vale para qualquer polo ideológico. Os polos, psicologicamente, são muito parecidos, do ponto de vista do arraigamento fanatizante que produzem. Eles podem até diferir no modo de tratamento, no modo de encaramento, no modo de propor o enfrentamento. Mas fanatismo, tanto faz de que lado seja, ele sempre vem com a exacerbação do exclusivismo do ponto de vista dele, sem capacidade de diálogo, ou de mesmo percebendo a loucura do outro, calar-se, silenciar e sair sem medo do que o outro diga. Ah, não aguentou brigar comigo. Deixa. É raro quando você tem alguém que tem uma convicção com esse tipo de educação pessoal, porque na maioria das vezes é endemoninhamento, fica possesso daquilo, possessos. E entre nós há muita gente possessa de espíritos ideológicos, apresentando as fisionomias ideológicas mais distantes possíveis do que seria a cara original dessas pessoas.
São pessoas que ficaram irreconhecíveis. Irreconhecíveis para o pai, para a mãe, para os filhos, para os irmãos, para os amigos. Tem gente dizendo a você que você ficou irreconhecível, que você mudou demais. Aí você acusa elas, diz que elas é que não sabem de nada, que não leem os mesmos jornais de internet, de fake news que você lê do seu grupo fanatizante. E aí, por causa das informações mentirosas, você odeia quem não pensa do mesmo jeito, quem tem outra interpretação, quem sabe que não foi daquele jeito, quem lê outras coisas, ou mesmo quem seja parecido, só que do lado extremamente oposto, e que tem o mesmo espírito belicoso. Mas imagine se você está ou não está tomado por alguma coisa assim. Na maioria das vezes as pessoas não sentem. Não sentem. Há uma certa lucidez no possesso, neste possesso aqui de Marcos 5, do Gadareno ou Gerazeno, impressionante, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Quem é o teu nome? Embora sejam demônios falando, mas são demônios que falam exatamente o que estão acontecendo com ele. E quando demônios falam exatamente o que está acontecendo com a pessoa, é porque o eu da pessoa, de algum modo estranho, ainda pulsa. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome. É o meu nome. Ele singulariza a pluralidade da definição de legião, que eram milhares. Legião somos nós, era o que ele deveria dizer. Legião é o nosso nome. Mas não, legião é o meu nome. Porque tinha ainda um indivíduo ali, que não tinha sido morto, apesar do massacre dos muitos espíritos e das loucuras incontroláveis sob as quais esse indivíduo existia. Legião é o meu nome. Essa é a parte, depois da presença de Jesus ali, que é o que garante tudo, essa é a parte humanamente mais importante de qualquer processo, de qualquer libertação, de qualquer volta à consciência. É a gente ter essa capacidade de se identificar. E por isso eu pergunto a você, quais são as personas que você vem encarnando? Tem uns que encaram e que praticam e expressam a legião religiosa, da possessão religiosa. Você está pensando que eu estou de brincadeira? Eu conheço milhões de pessoas que estão possessas por uma potestade religiosa, por espíritos que decorrem de uma potestade religiosa. Porque são potestades de ódio, de intolerância, de supremacismo, portanto, de superioridade, de preferências, de posição moral superior aos demais da sociedade. São os capacitados a definirem como consciência moralista, não é moral nem ética, é moralista da sociedade, como a sociedade deve ser. São aqueles que ambicionam se tornarem maiorias para oprimirem os outros, que são diferentes, que são grupos menores e que só vão ter expressão de liberdade enquanto o grupo que mais cresce religiosamente não atingir a maioria no país. Do contrário, vai se instalar uma teocracia religiosa das piores e mais opressivas. Vocês não têm ideia do que possa nos aguardar. E é terrível.
Porque são legiões, são pessoas sozinhas, falando, gritando por milhares, e numa ousadia intrépida, louca, ensandecida, incontrolável, gritando desesperadamente. É uma legião. E mudaram de atitude, mudaram de cara, mudaram de espírito, mudaram de amizades, mudaram de tudo. Viraram pessoas insuportáveis, chatas, briguentas, puxadoras de assuntos que só dividem e não unem. E se você disser, pelo amor de Deus, para com isso, elas não conseguem. Elas dizem, não, para mim não tem mais jeito, eu me tornei assim, e você assim até morrer. Qual é o teu nome? Você está possuído pelo quê? Ou tem aqueles no outro extremo do espectro que agem de maneira mais ou menos semelhante. Só não são tão ogros quanto o outro extremo se tornou. Tem mais diálogo, tem menos agressividade, mas também tem. E tem aqueles muitos outros coletivismos que nos possuem. Existem aqueles que se tornam possuídos, por exemplo, pela família do cônjuge. Eu conheço homens que eram de um determinado modo. Aí casaram com uma pessoa muito ligada à família. E depois de 5 anos, você já não reconhece mais aquela pessoa. Pode ser seu filho, mas ele mudou tanto nos últimos 5 anos que ele praticamente ficou possuído por outra cara, outra cultura, outra mente, outro espírito, outra atitude, outro modo de ser. E não foi para melhor, foi só diferentemente chocante. A mesma coisa acontece com mulheres. E sejam mulheres obrigadas pelos maridos e que não têm personalidade forte, que não têm identidade a ser afirmada, acabam sendo engolidas e depois não sabem mais nem quem são. Quando se divorciam, quando são abandonadas, ficam vazias, ocas, tentando descobrir quem eu sou, meu Deus, quem eu sou. Depois de 25, 30 anos de casamento, eu não sei mais quem eu sou. Quem pode me ajudar a descobrir quem eu sou? Eu recebo essa pergunta o tempo todo e mais. Recebo cada vez mais frequentemente. Aí você vê pessoas possuídas pelo espírito da ganância. Elas não conseguem mais pensar com outras categorias. Aquela condição e aquela determinação mental e aquele condicionamento de olhar não deixam a pessoa ver mais nada. É hiperfoco. É só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. Ou então a legião de espíritos de sensualidade, de pulsão sexual, que não se controla. O vício sexual é um dos mais fortes que se pode experimentar. Mexe com toda a química da gente, de prazer. E quando você não pratica, ela abisma você na depressão. Você tem que se botar para cima, evocar todos os espíritos do excitamento, para que você sinta aquela droga correndo no seu cérebro, com aquela excitação de um tarado desgovernado, que é o prazer do cara sexualmente viciado, do homem, da mulher, sejam eles quem forem. E não importa o gênero que a pessoa assuma, isso não é doença de heterossexuais, é de qualquer um, de qualquer forma de sexualidade e expressão. E aí a gente pode sair multiplicando as possessões. Eu vejo gente, por exemplo, que é uma legião de autores acadêmicos. Uma legião. Você conversa com certas pessoas filosóficas,
teológicas, cultas, acadêmicas nas suas áreas, e praticamente não consegue conversar com elas. Eu conheço muita gente culta nesse país, mas é frustrante o encontro com essas pessoas, porque você encontra e você acha que vai tomar um café, bater um papo, almoçar ou jantar, e a conversa é toda sobre autores. Você já leu fulano? Se você tiver lido, já leu toda a obra? Já leu o livro tal? O livro tal quase ninguém tem, eu tenho. Aí, ó, deixa eu te dizer o conteúdo do livro tal. Aí você ouve. Aí, rapaz, por falar nisso, tem também um outro livro de um autor tal, tal, que fala coisa parecida, um pouco diferente nisso, nisso, nisso. E se você ficar 3 horas com a pessoa, é só um discurso de biblioteca. De biblioteca. Imagina só quantos nomes eu tenho aqui na minha biblioteca, que está com a maioria das coisas em caixotes ainda, e outras umas em cima das outras, ou blocos de 3 grupos de livros aqui, 2 para trás ainda, não aparecem. Mas imagina só, se meu papo com vocês fosse citar autores, para confirmar o que eu digo, não sei quem diz isso, não sei quem disse aquilo, tal, 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 não conseguem simplesmente dizer eu creio. Não fazem nunca a sua própria síntese. Não têm uma identidade de pensamento pessoal, de filosofia pessoal, de existencialidade definida pela sua própria convicção, não pelo caleidoscópio da opinião de milhares, mas pela minha síntese, minha, absoluta, e que eu tenho que falar a respeito dela, ela é minha. Ela não é absoluta porque ela não é fechada, ela está aberta, mas é absolutamente minha. Pouca gente tem essa coragem. E aí vão botando máscaras, botando máscaras, botando máscaras, projetando máscaras. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome, é como aquela ilustração que a gente rodou aqui do início. Que eu não sei se vocês já viram, tá aí, ó, passando, bem no rostinho da gente. Aí tem hora de botar, tem hora de tirar, tem hora de projetar. Não precisam ser caras diferentes, basta que a sua identidade mude. E aí, mesmo com a mesma cara, você apresenta outra pessoa, outra projeção, outra visibilização. Então, me responda. Qual é o teu nome? Porque assim como Jesus tirou esses espíritos que afogavam, que sepultavam, que faziam o ser daquele indivíduo ser um fóssil nele, com nenhuma chance de expressão, a não ser nesse dia fatal do encontro com Jesus, quando a indagação de Deus fez ele dizer: Legião é o meu nome, porque ele ainda era. Apesar de todo o abafamento, de todo o controle, de toda a loucura, de vez em quando ainda subia, ainda havia uma aparição, ainda havia alguma pontinha do nariz, tomava fôlego e afundava outra vez no abismo daquelas muitas identidades. Eu pergunto a você, você não está, porventura, sofrendo de outras identidades, de outras assimilações, de outras absorções que você possa ter feito? E você foi absorvendo, absorvendo, de modo que você nem percebeu como você mudou, como você foi para extremos estranhos,
E como você, ao fazer isso, perdeu a pessoa mais importante da vida, que é você mesmo. Você mesmo. Você foi produzindo personas, caras, apresentações, representações variadas e diversas. Porque tem aqueles seres que são legiões camaleônicas, que são aqueles que, para cada lugar, onde quer que cheguem, apresentem a cara do lugar. São miméticos, absorvem as tonalidades, as aparências. São como uma lula gigante, assim, que toma todas as caras, todas as formas, todos os tamanhos. São seres moluscos que não têm uma espinhela, que não têm uma estrutura imutável. Não, eles são altamente adaptáveis, vão botando a cara que as pessoas querem ver. E aí perde a identidade. Presta atenção no que eu estou te dizendo, tá vendo? Preste atenção no que eu estou lhe falando. Quem tem cara para todo mundo, não tem cara para si. Quem tem cara para todo mundo, quem apresenta uma cara conforme o desejo de cada pessoa que encontra, se desencontra de si mesmo. Perde seu próprio eu nessas construções, dessas camadas falsificadas da sua identidade. E deixa eu dizer uma última coisa. A única pessoa que pode se relacionar com Deus em você é você. Não são as suas personas. Deus não conhece as suas personas. Você pode ter milhares de máscaras, de caras, de interpretações, de posicionamentos nos ambientes sociais que você frequenta e variar essa cara de acordo com as ambiências, mas esses que você cria, produz e mascara, Deus não conhece. Tem gente que vive de máscara, quase desde o dia que nasceram. Tem uns que bem pequenininhos começaram a se mascarar. Tem outros que começaram na adolescência, outros na primeira juventude, outros depois que o primeiro casamento acabou e você tinha 27 anos de idade, disse: nunca mais eu vou ser sincero com ninguém. E aí você só apresenta máscaras. E aí não tem nenhuma relação com Deus, porque Deus não é o Senhor do trono do baile de máscaras. Ele é o Senhor do quebrantado, humilde, sincero de coração, que tem uma cara só diante dele e uma cara só para a vida. Os que têm muitas caras ele chama de hipócrita, que quer dizer mascarado, usador de máscara, que é a pessoa aparentemente que mais recebeu confrontação de Jesus no Evangelho, foi esse tipo de personalidade, de natureza e de expressão humana, os hipócritas. 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 É o que ele diz o tempo todo: tire a máscara. De máscara eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Viveu de máscara? Vai ficar de fora. A máscara não apresentou a sua identidade. E a identidade da gente só é apresentada mediante a sinceridade, a verdade, o quebrantamento e a transparência do coração na presença de Deus e dos seres humanos. O resto é enganação religiosa, ou política, ou existencial, ou filosófica, ou psicológica, ou de qualquer natureza. Jesus, eu te peço que essa palavra simples dita aqui
encontre algum lugar, gere algum impacto, produza aquele desconforto para a vida, aquela angústia que transforma, aquele arrependimento perturbador, mas que nos regenera, que cria uma regênesis, que muda o nosso estado mental e os nossos pensamentos e atitudes. É o que eu peço que o Espírito Santo realize, estendendo a mão, e que tu envie os teus anjos, distribuidores de dons, de graças e de socorros sobre as vidas de todos aqueles que invocam o teu nome em espírito e em verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.